Olá, gente querida. Estive sumida daqui, é verdade. Os dias se atropelaram por aqui. Eu vou fazer uma prova no domingo. Preciso, né, vai chegando ali próxima prova, a gente vai investindo mais tempo ali nos estudos, enfim. Estive sumida, mas está tudo bem. Espero que você tenha tido tempo nesse período de adquirir o livro, de investir nessa leitura. É um livro que vale muito a pena. Sempre que eu vier aqui, tá tendo esse trabalho de compartilhar com você, capítulo a capítulo, é porque tem coisa preciosa para a gente aprender, acho que vocês já perceberam, né? E como eu costumo dizer, eu passo aqui pelo livro, mas no livro tem mais coisa do que eu falo aqui, né? Capítulo 9 é um capítulo grande. Tendo, né, a gente viu no capítulo anterior, no vídeo anterior, que Deus questiona Jonas, né? Achas bom que sintas tanta ira? Ele fica indignado com a misericórdia de Deus da qual ele foi alvo. Curioso, né? Esse capítulo vai falar muito sobre um ajuste que a gente tem que fazer da visão de Deus, aprender com o seu amor, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com a sua bondade. Jonas termina ali aquele anúncio, aquele povo se arrepende. A gente falou bastante de que tipo de arrependimento houve, da forma que Deus agiu ali. Jonas vai então, diz o texto aqui, ó, Jonas então deixou a cidade e sentou-se a leste dela, onde fez um abrigo para si. Ele sentou-se sob a sombra, esperando para ver o que aconteceria com a cidade. Ele tinha tido aquela experiência no barco, a tempestade, o fundo do mar, um grande peixe, a oração dentro do grande peixe, mas a gente vê que Jonas retoma a posição inicial de ira, de indignação. Ele fugiu porque não queria exercer aquele ministério a povo inimigo. Aqui ele exerce, né? Finalmente obedece depois de passar pela experiência do peixe. Mas ainda falta coisa a ser corrigida no coração de Jonas. Ele precisa enxergar coisas que ele não tem visto. Ele vai para fora daquela cidade numa expectativa de que, quem sabe, talvez ainda Deus julgue segundo os padrões dele, né? E aí a paciência de Deus, da qual ele foi alvo, repito, gera nele indignação. É um paralelo aqui que o Timothy Keller vai fazer nesse livro, O Profeta Pródigo, entre Jonas e a parábola do servo mau. Aquele servo que foi perdoado pelo rei de uma grande dívida, uma dívida impagável, mas ele sai daquela reunião com aquele rei, onde recebeu perdão, encontra um devedor dele que lhe devia muito menos do que ele devia àquele rei e é incapaz de perdoar. Jonas foi alvo da misericórdia de Deus, mas não consegue exercer essa misericórdia com esse povo, coisa que a gente precisa aprender. O Deus que chora. Deus vem até Jonas mais uma vez e começa a argumentar com ele. Que estratégia ele usa com o seu profeta deprimido e espiritualmente cego? Jonas ainda nutre uma dose bem grande de autojustificação. Sua reação à misericórdia de Deus prefigura a do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que Jesus conta em Lucas 15. Quando Jonas vê que Deus começa a ter misericórdia com pecadores, ele fica grato, extasiado, maravilhado? Não, ele fica ofendido. Lembra o irmão mais velho? Que fala: como assim esse filho saiu de casa, abandonou, gastou, foi imprudente, agora volta e recebe festa? Coisa que nem eu mesmo recebi esse tempo todo. Aquele coração, né, que ficou perto do pai, mas não se converteu ao pai. Ele, aqui Jonas é acusado da mesma coisa, porque quando ele vê aquilo tudo, o texto vai dizer aquilo tudo que é a compaixão de Deus por aquele povo, ele sai para fora, né, da cidade, ele vai para ali, e aí tem aquele episódio que Deus faz nascer uma planta para abrigar ele, aqui ó. Jonas ficou encantado e contente por causa da planta. Mas no amanhecer do dia seguinte, Deus designou que um verme atacasse a planta, de modo que ela secou, e quando o sol se elevou mais alto, Deus designou um vento lancinante. O sol bateu na cabeça de Jonas, de modo que ele sentiu fraqueza e vertigem. Ele ansiava por morrer, pensando: é melhor eu morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, de novo outra pergunta: achas bom que fiques tão zangado e abatido por causa da planta?
Esse coração, faz aí o paralelo com o filho mais velho da parábola do filho pródigo. É esse coração que não consegue perceber que a misericórdia que Deus exerce sobre o outro foi exercida também sobre você, sobre mim, sobre você. Essa misericórdia que a gente anseia e deseja, mas que nem sempre se alegra quando vê sendo exercida no outro, né? Você chora por plantas, mas eu tenho compaixão de pessoas, é o que Deus vai dizer a Jonas. Vai atentar, né? Jonas, como assim? Você tem compaixão de plantas e não é capaz, o texto aí é bem enfático, né? Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu, depressa murchou. Nínive, porém, tem 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade, Jonas? Percebe, Jonas, como você está equivocado? Você está tendo compaixão de coisas equivocadas? Bom, a generosidade de Deus, né? O Deus que é generoso. Essa é uma maneira extremamente generosa de olhar para Nínive. É uma figura de linguagem que significa que eles são espiritualmente cegos, perderam-se no caminho e não têm a menor ideia da fonte de seus problemas ou do que fazer a respeito deles. Essa é a compaixão que Deus está exercendo, é gente espiritualmente cega. E a gente vê aqui que Jonas também precisa de esclarecimento nesse sentido, né? A verdadeira compaixão, o apego voluntário do nosso coração aos outros, significa que a tristeza de sua condição nos deixa tristes, nos afeta. A condição do homem morto espiritualmente cego, que não sabe discernir, tem que causar em nós essa mesma compaixão. É isso que esse texto vai nos ensinar. E é para esse lugar que Deus está conduzindo Jonas. Não tenha compaixão apenas de uma planta, você pode até ter, ainda que esteja meio exagerado e equivocado. Você não fez nada para que essa planta nascesse, crescesse. Você está um pouco equivocado. Mas preste atenção, ainda que você queira ter misericórdia dessa planta, isso são palavras minhas, não do texto, de jeito nenhum você não pode ter misericórdia de pecadores. A desproporcionalidade fala por si mesmo, né? Já é uma grande lição para Jonas, já é um meio de mostrar. Deus, quando prepara tudo isso, é Deus levando Jonas para esse lugar de quebrantamento, de enxergar seu equívoco, de corrigir a sua visão das coisas. O que é importante, Jonas? Afinal, e é claro que a lição para a gente, eles não sabem o que fazem. Estou chorando e lamentando por essa cidade, é o que Deus está dizendo. Por que você não está? Se é meu profeta, por que não tem a mesma compaixão que eu? Jonas não chorou pela cidade, mas Jesus, o verdadeiro profeta, sim. E aí Timothy Keller vai trazer aquela passagem de Jesus chorando sobre Jerusalém, que é uma passagem que sempre me comove. Eu sou convertida há muito tempo, eu já li a Bíblia várias vezes e não tem jeito de passar por essa passagem sem que eu me comova, de ver Jesus oferecendo amor genuíno, amor forte, capaz de libertar. É a salvação de Deus oferecida aos homens, é a paz de Deus anunciada aos homens. E aquela cidade rejeita, não só rejeita, rejeita violentamente crucificando o Cristo. Mas o que Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes desejei reunir seus filhos, como uma galinha junta seus filhotes sob as asas. E vocês não estavam dispostos. Jesus está ali próximo de ser crucificado, sofre tremenda crueldade, mas se compadece de pecadores perdidos. Esse tem que ser o coração de Jonas, esse tem que ser o meu e o seu coração. Compadecer-se do fato de pessoas espiritualmente mortas não discernirem bem e mal, a ponto de crucificarem o Rei da Glória. Jesus não está dizendo que eles não são culpados de sua transgressão, eles são, e por isso precisam de perdão. Ainda assim, Jesus também está lembrando que eles estão confusos, bastante perdidos e, de certa forma, são incapazes de reconhecer o horror do que estão fazendo. Jonas saiu da cidade, né? A gente já viu que ele se retira da cidade numa expectativa ali equivocada, esperando testemunhar sua condenação. Jesus Cristo, porém, saiu da cidade para morrer numa cruz,
a fim de alcançar a nossa salvação. A distância enorme entre Jonas e Cristo. Cristo, né, é levado para fora para ser crucificado, levar sobre si o peso do pecado, a ira do pecado, para que eu e você tenhamos salvação. Aqui Deus diz que estava sofrendo por Nínive, o que significa que ele estava permitindo que o mal da cidade pesasse sobre ele, Deus. Em algum sentido misterioso, ele está sofrendo por causa do pecado da cidade. Quando Deus veio ao mundo em Jesus Cristo e foi para a cruz, no entanto, ele não experimentou só a dor emocional, mas todo tipo de dor em dimensões inimagináveis. A dor física agonizante da crucificação incluía tortura, sufocação lenta, morte excruciante. Então, para que houvesse caminho de reconciliação entre pecadores e inimigos de Deus como eu e você, e ele, Cristo, teve que derramar seu sangue numa cruz. Por isso que o texto diz: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Precisamos passar pela cruz para sermos reconciliados, para que tenhamos vida e possamos agora sim discernir entre a mão direita e esquerda. Então Deus é um personagem complexo, Timothy Keller vai dizer. Trecho que fala dessa complexidade. Se Deus é Deus, deve punir o mal. Então, como ele pode também ser misericordioso? Como pode ser um Deus santo e justo, perdoar aqueles que merecem castigo divino? Como Deus pode perfeitamente, como Deus pode ser perfeitamente santo e ao mesmo tempo inteiramente amoroso? Essa questão de um Deus totalmente santo e totalmente misericordioso foi resolvida em Cristo. Ali ele pune o pecado, sua santidade não ia permitir caminho diferente, mas a sua misericórdia abriu então espaço, a partir da justiça de Cristo, para mim e para você. Isso que Jonas, no tempo histórico dele, antes de Cristo, tinha condição de entender numa medida, né? E Deus não quer que ele permaneça cego, assim como ele não queria que o povo de Nínive continuasse perdido, né? E por meio de Jesus Cristo, somente dele podemos ver toda a bondade de Deus que Moisés não pôde ver e que Jonas não pôde discernir. Aqui a menção a Moisés é aquele momento que Moisés pede para ver a face de Deus, isso certamente não seria possível, e ele vê a bondade de Deus passando, essa referência aqui, a bondade e a severidade de Deus. Na cruz, a justiça de Deus reivindicou o castigo pelo pleno pecado, no mesmo momento que propiciou a salvação gratuita a todos os que creem. A gente viu aqui, né, essa reação equivocada de Jonas a respeito de uma planta desproporcional, mas isso tudo é caminho de correção para Jonas, de revelação. A tempestade no mar foi uma revelação, Jonas na barriga do peixe foi uma revelação, a planta é uma revelação de coisas que Deus estava mostrando para ele sobre o seu coração, né? Aqui ele vai dizer, Timothy Keller, que Deus continua a trabalhar e a ser paciente com ele. Não é que Deus simplesmente aceita Jonas e o deixa em paz. Ele não permite que Jonas permaneça sossegado em suas atitudes e padrões de comportamento tolos e equivocados. Então Deus vai ali insistindo, e é um livro tão pequeno, o livro do profeta Jonas, 4 capítulos, mas quanto aprendizado a respeito das formas misteriosas de Deus agir. Deus age, né, com uma mensagem através de um profeta cheio de questões para serem corrigidas. Mas ele é usado, e enquanto é usado, está sendo corrigido, né? O final em suspenso é o último subtítulo aqui do capítulo 9 do Profeta Pródigo. Ele vai dizer que esse fim de livro parece, né, que uma página foi arrancada, que falta alguma coisa, né? Tá em suspenso. Termina com essa pergunta: acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Olha aqui, ó, é como se Deus atirasse a pergunta flecha em Jonas, mas esse desaparecesse e percebêssemos que a flecha está dirigida a nós. Como você responderia? A forma como nós respondemos a essa pergunta, Deus deve ou não ter compaixão dessa grande cidade?
de gente iníqua, cruel. Deus deve ter compaixão dessa gente. A forma como eu respondo a essa pergunta vai indicar a minha visão de Deus. Eu que fui alvo dessa misericórdia, eu quando era inimiga de Deus, fui alvo da misericórdia dele me chamando para fora, né? Da morte espiritual, como ele fez com Lázaro. É um paralelo ali muito bonito. Lázaro vem para fora. Esse chamado que ele faz quando nos salva, o Espírito Santo de Deus nos chamando para fora da morte espiritual. E aí a gente então ganha nova vida em Cristo. Eu entendo que essa misericórdia eu não fiz nada para merecer. Jonas não fez nada para merecer aquele cuidado de uma sombra, mas Deus deu, Deus tirou. E Jonas, indignado, porque Deus está agindo como está agindo, sem perceber que ele foi alvo de toda essa misericórdia. Ai de nós se nos perdermos nesse lugar de orgulho extremo, de altivez espiritual extrema, de acharmos que não precisamos da graça e da misericórdia que outras pessoas precisam. Parece que só o outro está precisando de socorro, de instrução, de iluminação, de discernimento. Pode ser que estejam, mas não percamos de vista que o tempo todo nós também precisamos. Como diz o Provérbios, um dos provérbios, que tem tanto sobre isso, sobre orgulho, no texto dos provérbios, dessa sapiência, o texto vai dizer que o orgulho precede a ruína. Então Jonas aqui está aprendendo, nós estamos aprendendo com Jonas, estamos aprendendo com esse autor maravilhoso, esse pastor maravilhoso, esse teólogo maravilhoso que é o Timothy Keller. Segue na leitura, a gente ainda vai lidar com essa pergunta final, com esse texto final aí, que nos ensina tanto a respeito das correções que a gente tem que fazer, sobretudo a respeito de Deus, e também sobre o nosso coração, que é enganoso. Deus abençoe você.